Bom, aí vem a comparação, né? A ideia de imóvel físico, né? Ele tem a questão de você ter que cuidar do inquilino, é difícil de vender, por exemplo, você vai precisar do recurso, não tem liquidez, né? Eu fiz isso ano passado, né? Eu fui vender uma casa num bairro mais afastado e eu demorei quase 12 meses para conseguir um comprador, né? Uhum. E aí tem aquela questão, tem que ser um comprador que você confie, né? Faz o processo de financiamento para vender e tem que ir no banco, vai e volta, dá trabalho, rouba tempo de coordenação, né? Tem Uhum. burocracia, tem contrato, etc. Você tem que administrar, né? E depois que eu peguei o recurso e investi no fundo imobiliário, né? Então eu fiz isso. Isso me deu um alívio. Sobrou mais tempo para eu fazer outras coisas, né? Desenvolver minha carreira, minha capacidade, trabalhar mais, Uhum. né? Como autônomo, né? No caso. E FI, né? Ele rende aí, ó, ele 6 a 10%, né? Ele tem alta liquidez, por exemplo, você precisa de um recurso. Ó, eu vou precisar fazer a cirurgia da minha esposa na semana que vem. Eu tenho que pagar o médico. Eu fiz isso, inclusive, hoje, né? Eu vendi alguns Uhum. ativos, exatamente o valor que eu precisava, e vendi no mesmo dia, né? Não precisei anunciar no LX, não precisei fazer todo aquele trabalho, né? De achar alguém que queria comprar. Quando se trata do mercado financeiro, questão de liquidez, né? Claro que se você tiver bons ativos, né? Porque ativos ruins Uhum. também acontece o mesmo problema. Sim. Não, não é Os ativos totalmente. têm liquidez. É, se os seus ativos são bons, eles têm liquidez, né? Então isso faz parte da Uhum. análise, inclusive, né? E a diversidade, lajes, shoppings, escritórios, né? Vou já falar sobre isso. E o que é mais bacana ainda é livre de imposto de renda. Por exemplo, no imóvel físico, se você comprou uma casa para alugar, você tem que pagar imposto de renda dos aluguéis, né? Então faz parte Uhum. ali. Essa renda não é isenta. No caso do fundo imobiliário, isso ainda é uma vantagem. E como Sim. vocês notaram, né, se vocês acompanham as notícias, o Congresso não passou, né? Então não vai passar tão cedo. Não é interessante para o Brasil tributar aí imposto de renda dos dividendos de fundos imobiliários, porque é mais uma fonte de recursos que o Brasil tem para investir em imóveis, né? E isso faz o país crescer, né? Estou Com certeza. advogando aí a causa, né? Bom, Ô, Leandro, o Thiago me perguntou aqui sobre o lance da tributação. É, eu lembro que esse era até um plano, né, de tributar dividendos. Inclusive, eu lembro que a ideia também era conseguir chegar nas grandes fortunas investidas nisso, né? Então, um cara que tem muita grana, que investe pesado em ações, ele tem esse retorno, só que ele é isento de qualquer tributação sobre isso. É isso que você está dizendo, certo? hoje é assim. Então, assim, Uhum. tributar as grandes fortunas tem que olhar com muito cuidado, porque no final das contas eles acabam atingindo, são os pequenos investidores, como são chamados os sardinhas, né? Como eu, né? Então, Uhum. como um sardinha, geralmente a corda arrebenta para o lado mais frágil, né? Quando se trata dessas legislações aí. Então, Uhum. nós temos que estar atento aí, mas dificilmente vai passar qualquer tipo de coisa. É muito negativo. O mercado já responde rapidamente. A bolsa, ela literalmente cai, né? Nesses momentos que acontecem esse tipo de proposta equivocada do governo, vamos dizer assim. Além disso, né? Outros riscos do imóvel físico que eu ressaltei aqui, né? Calote do cidadão, do, do, do locatário, né? Atraso do pagamento, o imóvel pode desvalorizar, né? As reformas, né? Às vezes quem alugou não cuida bem, né? A questão da corretagem, a vacância, né? Às vezes o imóvel fica desalugado, aí você tem que procurar outra pessoa para alugar. A chatice da manutenção e a questão do gastar o tempo, eu já falei, né? Uhum. Então aqui eu já trago um exemplo de uma carteira de fundo imobiliário, né?
o administrador faz a gestão da alocação dos aluguéis. Ou seja, esses fundos, eles têm pessoas extremamente competentes fazendo a administração. Vamos dar um exemplo, né? Os galpões que a Magazine Luiza usa, eles foram construídos, né, por esses fundos, e esses fundos alugaram para ela. Ou seja, ela faz a logística toda em fundos imobiliários e paga, imagina, Magazine Luiza, né? Paga direitinho todos os aluguéis, porque isso faz parte da estratégia do negócio deles. Vamos Uhum. citar o exemplo dos shoppings, né? O negócio do shopping é imobiliário, né? Ele aluga, Uhum. né, o espaço para as lojas. Uhum. Mesmo que ele venda o espaço, ele participa do lucro das lojas que estão dentro dele, né? Dependendo do volume, né, de negociação. Então, esses aluguéis que ele pega das lojas, quem lucra, é claro, são os fundos que administram esses shoppings, né? E, por sua vez, esses fundos distribuem aí com as pessoas que compraram as cotas do fundo, né? Então, os cotistas, eles são as pessoas mais felizes, porque eles passam a receber esse aluguel sem gastar aquele tempo de coordenação, aquele tempo de Uhum. administração, né? Ah, mas há risco? Claro, é uma renda variável, há risco. Risco de valorização, pode subir, pode descer, pode vir numa crise, né? Então, eu vou dar um exemplo do XPML 11, né, que eu tinha. Era o fundo da XP de shoppings. Uhum. Com a crise, o que eles Babou. fizeram? Eles pararam de cobrar aluguel dos lojistas para não perder os lojistas, né? Ou seja, vamos, Uhum. vamos, vamos dar uma graça para vocês por um tempo, não vamos cobrá-los. Só que aí, em consequência disso, eles pararam de distribuir dividendos por alguns meses, né? Uhum. Agora que está voltando, né, a, a, a redistribuir. É uma situação atípica. Mas, todavia, por outro lado, né, pode ser um momento interessante para comprar essas cotas, porque como caiu bastante por conta da crise, Uhum. nós imaginamos o quê? Dando um chute, não sou nenhum adivinho, né? Também isso não é nenhuma recomendação, mas quem sabe ano que vem, né, com a abertura dos comércios, né, e com a segunda dose da vacina, né, e se a Delta não pegar a gente, todas essas É. variáveis, né, os shoppings Uhum. estourem, né? Deu uma recuperada interessante. Então, imagino para 2022, os fundos imobiliários deu um retorno interessante. Não é uma recomendação, mas eu já tomei a primeira dose e o comércio já está bem interessante. Quem sabe até ano que vem os aluguéis venham dos fundos imobiliários relacionados a shopping venham a dar fruto. E aí, a pessoa que tem a visão de longo prazo e compra agora, já que eles estão bem descontados, eles vão ganhar duas coisas: os rendimentos, né, os dividendos, os aluguéis, e, quem sabe, uma valorização interessante, né, no ano que vem. Então, nesse exemplo aqui, ó, você vai notar, né, de tijolo pode ser shopping, pode ser logístico, pode ser escritório, pode ser misturado, né? Tem alguns fundos que têm as três coisas. Tem fundos de papéis, né? Ou seja, ele ele organiza as letras de crédito para as empresas que vão construir. Por exemplo, o LCI é de indústria, né? De tijolo, e o LCA é do agronegócio, né? É para investir em construção no setor do agronegócio. E além desses dois tipos aqui principais, né, papel de tijolo, tem o fundo de fundos, que são as administradoras que fazem carteiras já diversificadas. Então você pode, inclusive, achar alguns interessantes com excelentes rendimentos, né? Eu fiz um exemplo de uma carteira. Usando esse meu exemplo, vamos supor, né, que eu tenha vendido uma casa com um valor de R$ 200 mil. Aí eu peguei esses R$ 200 mil e escolhi fundos de alto rendimento,
são fundos também de alto risco, né? 1, 2, 3, 5 fundos. Dividindo aqui esse valor em 20% em cada ativo, né, que dá mais ou menos 40 mil, e com a cotação média desse valor aqui, daria essa quantidade de cotas em cada um. E o rendimento mensal, né, de cada um desse ativo é mais ou menos R$ 1. Tem um caso aqui que até passa de R$ 1, né? 2 casos, na verdade. Esse último ativo aqui, ele chegou até R$ 2, né? Aí, olha só, para você ter uma ideia, nessa carteira aqui, essa aqui é uma carteira, é claro, né, de alto risco, que ela está dando, um investimento assim, de um imóvel de 200 mil, ela está dando uma média mensal, vamos dizer, um aluguel, né, de R$ Uhum. 1.971 e, quem sabe, no ano de 23.660. É ou não é um investimento interessante? Eu acho bastante interessante, né? A minha Uhum. experiência, né, com um imóvel de um valor um pouco menos que esse aqui, eu não estava conseguindo alugar nem por R$ 1.000, né? E aí, quando eu joguei nos fundos imobiliários, até os meus resultados melhoraram. É claro que isso depende de região para região. Eu sei que lá no sul os aluguéis são mais baixos. Eu não sei como é no sudeste, né? Tranquilo esse exemplo aqui? Sim, entendi. Fácil. O que é recomendado numa carteira? Ter um ativo? Não, eu acho perigoso, né? É interessante a pessoa diversificar entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ativos, conforme a pessoa vai estudando e vai achando interessante. E a pessoa não precisa Mas comprar. quando eu faço. Então, minha dúvida é essa, assim. Primeiro, né, o contato que eu fiz com você era em função dos galpões, né? Que eu acho que o que aconteceu com eles, né, mesmo durante a pandemia, eles não variaram muito, né? Porque a produção já estava rolando, então isso tinha que escoar para algum lugar e teve até que estocar mais, né? A estocagem foi maior, inclusive. E isso Sim, sempre vai acontecer, mas eu vou te porque falar uma o coisa: fornecedor. eles deram uma caída e estão bem interessantes, os galpões logísticos. O mercado esse ano ele deu uma corrigida por conta de quê? Por conta da Selic, né? Então o Copom ele está corrigindo a Selic, ou seja, já tá em 6,25, né? Eles querem subir para, quem sabe, até 7,25 no final do ano. Para quê? Para Uhum. segurar a inflação, né? Então, quando se aumenta a Selic, a tendência é que os fundos imobiliários deem uma corrigida. Então, o valor que já está caindo dos fundos imobiliários está bem interessante para começar, inclusive. Então, teve essa correção Não, mas recente. e você diz para compra de ação, né? Isso, para compra das ações, e especialmente dos fundos imobiliários, né? O ideal é Tá. E que você tem alguma informação de como foi do ano passado para cá em relação a galpões? é, as grandes varejistas, né? Elas foram muito bem. Então, assim, eles estão distribuindo dividendos, não pararam de distribuir. Então, eu tenho alguns, inclusive, e assim, que eu estou falando é em relação ao valor da cota, né? Da ação em si. Então, o valor da cota dela teve uma corrigida para baixo, por conta desse ajuste da taxa Selic, que inclusive é a taxa Uhum. mãe, né? Que controla aí o mercado como um todo. Então, não é por conta das vendas, entendeu? Não é por conta do desempenho das lojas e nem dos estoques. É mais por conta mesmo dessa correção monetária do Copom, né? Uhum. Que é o órgão, a autarquia, né? Que define a política monetária do país. Então, o Brasil, né? O ministro Paulo Guedes está forçando aí aumentar um pouco a Selic para que a inflação caia um pouco e o dólar também, né? Que o dólar estava Uhum. descontrolado. Eles fizeram uma correção há 2 semanas, mas o dólar não baixou, então está um momento bem tenso, né? De ajustes, né?
Por isso que eu te falo, não dá para você fazer uma análise só olhando um indicador, né? Tem toda uma questão política, né, e econômica que gira Uhum. ao redor. Mas, né, contudo, todavia, ele não deixa de te dar ali o retorno mensal, né, o que é bem interessante. Para ter uma ideia, né, lá nos Estados Unidos, os fundos de lá eles não retornam mensalmente, né? Eles fazem lá a distribuição mais parecida com as das ações, que é uma vez no ano, duas vezes, ou trimestral. Uhum. Mas aqui no Brasil é muito interessante por isso, né? Porque ele faz essa distribuição mensal, né? Eu acho isso é muito bacana, né? Então, por exemplo, se você Uhum. comprar hoje, claro que agora você vai só colocar a ordem, mas se você comprar amanhã, né, no horário do pregão, Uhum. e segurar essa cota por um mês, você já no outro mês, já em 30 dias, você já recebe a, o seu primeiro dividendo aí. Já recebe uma farpela. Já recebe uma fatiazinha aí da sua sociedade. Uhum. E é muito legal ver que isso funciona. Nos primeiros investimentos você fica meio desconfiado, né? Será que isso funciona mesmo? Uhum. Mas depois que você começa a receber e com frequência, você ganha confiança e você passa a investir mais, porque realmente funciona